In the news today, nas notícias de hoje, a gente tem aí, ó, arrested during haircut. Ele foi preso durante o quê? Durante o corte de cabelo. Aí, arrested during haircut. Arrested during mustache transplant. Foi preso durante um transplante de bigode. Man with bizarre name arrested. Um homem com nome bizarro foi preso. Olha o nome dele aí. Bizzle Dudu Zopid Bebop Bopop. O Jeff Foster está tired of birds, cansado de pássaros. E ele tá com uma buzina aí. Florida woman calls 911 after McDonald's runs out of McNuggets. Por que ela chamou a emergência? Porque o McDonald's ficou sem McNuggets. A gente vai falar sobre mais notícias aí espetaculares. É uma notícia, na verdade, muito séria e importante para o Brasil. Hello, how are you today? E aí, tudo bem com vocês, né? Plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental, volume 6. Do you speak English? English Week 4, estamos na semana 4, então, do PET 6, componente curricular, língua inglesa, ano de escolaridade, 8º ano, nome da escola, Escola Estadual Professor Francisco Dias, pages 82 to 85, as atividades do PET, 82 to 85. Antes de começar com o PET, vamos relembrar umas palavrinhas aqui, ó. Who? Lembra aí quem é who? Who é quem? Where? Onde, né? That. Aquilo, quando a gente está apontando para uma coisa. Às vezes pode ser se referindo a uma pessoa também. Vou falar um pouquinho sobre isso. Which, né? Esse ou aquele, né? E quando eu dou duas opções, né? Which. When. Quando, né? If not now, when. Quando. Who, por exemplo, aí a gente tem ele, ó. We don't know who donated the money. Né? O who, então, ele liga essas duas frases aí, né? A gente não sabe quem doou o dinheiro. Where? Show the place where you found this. Mostre o lugar where, onde você encontrou isso. That. O that que pode ser tanto para coisas, objetos ou para pessoas, né? Indicar, né? Nesse caso aí, ó. Mas nesse caso não é um objeto, ó. The airplane that they saw yesterday. O avião que eles viram ontem. Which? Meat is the food which dogs prefer. Né? Aí está se referindo especificamente para uma coisa, né? Meat is the food which dogs prefer. Carne é a comida que, né, a qual os dogs, né? The dogs, os cães preferem. When? Tell me when you see her. Me diga o quê? Me diga quando você a ver. Bom, falando em notícias, nós temos uma notícia importante no PET, né? Nesse caso é uma notícia bem séria, assim. Temos essas duas pessoas aqui que são a Esther, né? A Esther Sabino e a Jaqueline Góes. Esther Sabino e Jaqueline Góes são duas pesquisadoras aí da USP, né? E elas descobriram uma coisa importante associada aí ao coronavírus, né? A gente tem que colocar esse texto aqui, que é uma notícia, né? Em ordem, né? Coloca o texto na ordem correta, numerando de 1 a 4. Vou olhar o texto daqui a pouquinho, mas vamos olhar as perguntas aqui primeiro. Agora é a sua vez de reescrever esse texto. Cada palavra do quadro se refere a um dos parágrafos acima. Organize o texto e atribua um título a ele. Então a gente tem
a USP, né? USP's Faculty of Medicine, the two Brazilian scientists, 48 hours, evolution and record mutations. Então, a gente vai pegar esses parágrafos, cada um dos parágrafos, e colocar aqui no espaço adequado aqui, em relação a esse título, né? Vamos conhecer as características de um texto jornalístico. Então, a headline, né? Lá no início, o que eu mostrei foram só headlines, né? Só qual é o assunto do texto, né? Ele conta sobre o que é a história. Então, se a gente pensasse, por exemplo, assim, vamos pensar uma notícia aqui em relação a uma coisa que vocês conhecem. Então, por exemplo, falasse tesouro encontrado na nossa cidade. Um tesouro foi encontrado na nossa cidade, né? Seria a headline, né? Um anúncio assim, né? Tesouro encontrado na nossa cidade. 2. Byline. Informa quem escreveu o artigo e a data de publicação. Então, by João Henrique, né? Se você escrever no texto. Se fosse você, by e o seu nome, né? Então, a headline, it tells the reader what the story is about. Sobre o que a história é, né? It tells who wrote the article and published date, né? E diz a data em que foi publicada a notícia também, né? Who, no caso, sou eu, né? Mas quando você fizer, você. 3. Image. It tells one of the central ideas from the text by the image. Então, lá no início, então as fotos das pessoas são as imagens, né? Mas no caso da história do tesouro, eu colocaria uma foto do tesouro e tal, das moedas de ouro que foram encontradas, né? Eu estou inventando uma notícia, tá? Isso não aconteceu. 4. Caption. It tells the image description with short sentences. Então, descreve a imagem, né? Não tem esse M aqui, tá? Image description with short sentences. Por exemplo, debaixo da foto do tesouro, ele colocar um tesouro em moedas de ouro foi encontrado por habitantes da cidade, né? Lead, né? E ele informa sobre quem, o que, quando e onde aconteceram os fatos, né? It tells who, what, when and where the facts happened, né? Então seria fulano de tal, who, quem, fulano de tal, what, um tesouro, when, nesse domingo, where, na nossa cidade, né? Body, e aí tem a informação do artigo organizado em parágrafos, né? It gives the details from the article and it is organized in paragraphs, né? Então, aí seria o texto da notícia em si, né? Na manhã de 22 de novembro, um morador, fulano de tal, habitante da cidade tal, encontrou um tesouro em moeda de ouro enterrado em seu quintal, né? Então, isso é o texto propriamente dito, né? Então, a gente vai fazer isso, né? Agora é sua vez, você é um repórter de jornal por um dia. Eu faço uma reportagem sobre qual a opinião das pessoas sobre a vacina, né? Pergunte a pessoas sobre a possibilidade de uma vacina, né? Na verdade, a vacina está em fase de testes ainda, né? A vacina do Covid-19, do coronavírus, ela está em fase de testes ainda, né? Não é garantia nenhuma assim ainda, mas estão sendo feitos testes, na verdade, né? Para avaliar a efetividade dela, a eficácia dela, mas você vai perguntar para outras pessoas o que elas acham, né? Para coletar informações, entreviste pessoas próximas que vivem com você e lembre-se de usar a estrutura do texto jornalístico. Vocês não precisa ser necessariamente tudo em inglês, não. Coloquem algumas coisas em inglês, tá? Não precisa ser tudo em inglês, mas escreva uma parte das coisas, as coisas que você conseguir escrever em inglês, tá? Não tem problema ficar misturado esse texto. O importante é escrever uma notícia com a opinião das pessoas, que elas acham, né? Sobre a vacina que está sendo desenvolvida ainda. Uma maneira de escrever é basear numa notícia como essa aqui, né?
Essa aqui é uma notícia completa e tal, apesar dela estar fora de ordem, mas vocês podem se basear nela para poder escrever a de vocês. Então vamos ler aqui como é que vocês vão colocar isso aqui em ordem, né? Então começa assim, ó, with the rapid discovery of the virus's hereditary information, com a descoberta rápida, né, da informação hereditária do vírus, that is encoded in its DNA, está codificada no seu DNA, né? It becomes easier to track its evolution and record mutations, weaknesses and strengths of the coronavirus. Então, com essas informações lá que estão com o DNA, fica mais fácil, né, rastrear a evolução, as mutações, né, as fraquezas e os pontos fortes, né, do coronavírus, né? Então, será que uma notícia começa assim, né? Já começa assim no meio das coisas? Não, acredito que não, né? Então tem que pensar alguma coisa que vai escrever essas fotos, né? Que eu falei, que são a Esther e a Jaqueline. Então a gente tem nesse outro aqui, olha só. These are Esther Sabino, Director of USP's Institute of Tropical Medicine, and Jaqueline Góes de Jesus, Postdoctoral Fellow at USP's Faculty of Medicine. Então essa aqui está explicando o que são as duas pessoas, né? Não sei. Começa assim, né? Não sei vocês como falar aí. The two Brazilian scientists won the news for a very important job in combating the new coronavirus. Sequencing the virus, né? As duas brasileiras, ficaram nas notícias por um importante trabalho em combater o novo coronavírus, né? Elas sequenciaram o genoma do vírus em tempo recorde, em record time, né? While sequencing in other countries takes an average of 15 days, né? Enquanto o sequenciamento em outros países leva em média 15 dias, the Brazilian team led by them carried the entire process in 48 hours, né? Um time brasileiro liderado por elas, né? Fez o processo, né, em 48 horas. Então, por isso que ganharam as notícias, né? Apareceram bastante nas notícias. E aí, no próximo parágrafo, nós temos aí, ó. While sequencing in other countries takes an average of 15 days, a Brazilian team led by them carried out the entire process in 48 hours, né? Basicamente está repetindo aqui esse parágrafo aqui, né? Então, qual que seria a ordem aqui, né? Esse fim de parágrafo, né? Está repetindo o final aqui do parágrafo. Mas qual que seria a ordem disso aqui, né? Como é que isso aí apareceria no texto, né? Vocês vão pensar aí, leia, né? Tente, vai tentando, faça as tentativas para ver qual que fica a ordem que faz mais sentido, né? Ok? See you next week. Bye bye.